Quando é o momento oportuno para partir? Quando desistir nos ajuda a evoluir? Ninguém deseja ser percebido como covarde. Geralmente, ansiamos permanecer onde estamos, mantendo-nos firmes e batalhando pelo que temos, resistindo, aguardando até que algo se altere ou as circunstâncias melhorem. Por exemplo, evitamos desistir, assim perseveramos e persistimos no emprego, laborando mesmo diante de um ambiente tóxico e exauridor. Seguimos nos comprometendo, contraindo débitos, sem planificação, cada vez mais dependentes desse emprego. Ou então, continuamos envolvidos em amizades que nos prejudicam, mesmo quando tais indivíduos ultrapassam nossos limites. Entretanto, por vezes, podemos nos questionar se essa abordagem é benéfica. Se vale a pena continuar na presente situação. Em algumas ocasiões, a melhor alternativa é partir e ser sincero e honesto consigo mesmo. Distanciar-se pode ser uma maneira de conquistar liberdade. Embora algumas pessoas possam interpretar isso como fraqueza ou abandono. Contudo, como discernir o momento propício? Decidir partir parece simples, porém é bastante complexo, pois frequentemente nossos medos e apegos nos detêm. No cerne, a indagação crucial é: e isso me faz bem ou é hora de avançar? Parece uma questão singela e direta, mas frequentemente torna-se complicado responder. Este vídeo explora a ideia de partir, utilizando os princípios da filosofia estoica para nos proporcionar clareza na decisão de permanecer ou partir. Entretanto, antes de prosseguir, é preciso mencionar que este vídeo chegou até você porque alguém previamente se inscreveu em nosso canal, apreciou este vídeo e deixou um comentário. Portanto, faça o mesmo e mantenha essa corrente. As dificuldades de deixar para trás. Alguns indivíduos consideram o ato de se afastar como demonstração de fraqueza. Entretanto, curiosamente, aqueles que mais nos criticam por partir são aqueles que mais se beneficiam com nossa presença. Por quê? A resposta reside no poder. Ao nos distanciarmos de alguém ou de uma situação, de fato, retiramos deles o controle que exerciam sobre nós. Optar pelo afastamento é, na verdade, uma manifestação de força, evidencia que podemos prosperar e progredir sem depender do que nos é oferecido. Decidir partir pode ser uma jogada inteligente, e ao nos afastarmos, demonstramos que somos capazes de nos virar por conta própria, evidenciando nossa autonomia, o que nos fortalece na situação. Apesar disso, muitas pessoas encontram dificuldade em partir. É desafiador abandonar aquilo do qual desejamos nos distanciar. Mas por que isso ocorre? A primeira razão pela qual consideramos isso difícil é o apego. O receio de partir advém do quanto estamos ligados ao que desejamos deixar para trás. Isso pode ocorrer inclusive com algo que ainda não nos pertence. Por exemplo, almejamos muito um carro específico. Dedicamos meses pesquisando na internet, analisando todas as especificações, compreendendo cada detalhe técnico, imaginando como o carro facilitaria a nossa vida e a liberdade que proporcionaria em nossos deslocamentos. Ao discutirmos sobre esse carro com amigos, cônjuges ou companheiros, nos vemos cada vez mais entusiasmados com a ideia de possuí-lo, chegando a cogitar a compra diariamente. Portanto, mesmo antes de adquiri-lo, já estabelecemos um vínculo com o carro. Quando nos apegamos a algo, seja um plano futuro, algo presente ou até memórias do passado, abandonar isso se torna um desafio. É complicado nos desvincularmos das coisas às quais estamos apegados. Esse sentimento de afeição pode estender-se a objetos, pessoas, animais, ideias, praticamente tudo aquilo que valorizamos. Entretanto, é esse apego que confere certo domínio sobre nós às coisas que nos são oferecidas, permitindo àqueles que nos oferecem tais objetos ou experiências manipular tal poder. Por exemplo, se um vendedor de carros percebe o quanto desejamos o veículo que ele vende, ele sabe que possui vantagem nas negociações. Por estarmos tão apegados à ideia de possuir o carro, podemos achar difícil recusar uma má oferta e, provavelmente, ignorar as falhas e defeitos do veículo. O apego também dificulta abandonar relacionamentos tóxicos. Quando um amigo, parceiro de negócios ou cônjuge nos trata mal, mas possuímos forte apego a eles ou ao que nos oferecem, torna-se bastante árduo nos distanciarmos. Ao fazê-lo,
não apenas perdemos alguém significativo em nossas vidas, mas também tudo aquilo que essa pessoa simboliza. O mesmo ocorre com vícios, por isso é tão complicado abandoná-los. Fumar pode prejudicar nossa saúde e nossa imagem, mas talvez represente algum tipo de controle sobre a ansiedade ou sobre as situações que enfrentamos e não conseguimos mudar. Talvez aquele péssimo hábito alimentado diariamente represente nossa isenção de responsabilidade ou justificativa na vida. Ao tentarmos nos desvincular de algo prejudicial, também perdemos algo que desejamos profundamente. Porém, existem momentos em que devemos nos questionar o que vale mais a pena manter. Outra razão pela qual é tão difícil partir é o medo do desconhecido. O receio do desconhecido nos paralisa quando consideramos deixar para trás aquilo que já conhecemos. O que nos aguarda do lado de fora? Será uma melhoria ou uma piora? Não gostar do emprego e arrastar os pés todos os dias é penoso, mas o que nos aguarda se decidirmos partir? Quantas incertezas nos esperam? Podemos estar em um relacionamento tóxico e desejar partir, mas aí se tudo desmoronar ao tomarmos essa decisão? Como será nossa vida depois? Queremos parar de fumar, mas como lidar com o estresse e a ansiedade sem as pausas de 5 minutos? Desejamos viver sem açúcar e cuidar melhor de nossa saúde e alimentação, mas onde encontraremos conforto? Onde desfrutaremos de um prazer reconfortante e acessível? Sentimos-nos desconfortáveis com nossa vida estagnada, mas e se começarmos a agir diferente, colocando em prática nossos sonhos e descobrirmos que não somos tão capazes assim de realizá-los? Esse medo muitas vezes nos leva a preferir permanecer onde estamos, mesmo estagnados, por vezes, infelizes, pois o novo e desconhecido parecem mais assustadores. É como se estivéssemos na beira de um precipício, ponderando se vale a pena pular. O que nos aguarda do outro lado? Algo positivo ou algo ainda mais negativo? A incerteza do futuro pode ser tão amedrontadora que nos impede de dar o salto de fé. Mudar algo significativo na vida, como deixar um emprego, terminar um relacionamento ou mudar hábitos, é verdadeiramente assustador, pois nos tira da nossa zona de conforto. Neste ponto, entra o ditado "a ruim com ele, pior sem ele", que nos mantém cativos pelo medo do que está por vir. Esse medo do desconhecido nos retém, mantendo-nos em situações, relacionamentos ou hábitos que já não desejamos mais, apenas por temermos o que pode ocorrer depois. Entretanto, é importante lembrar que o desconhecido também pode ser um lugar repleto de novas oportunidades. Às vezes, para alcançarmos algo melhor, precisamos enfrentar esse medo e dar um passo rumo ao novo. A terceira razão pela qual temos dificuldade em deixar situações ruins é porque, às vezes, relutamos em admitir que algo está errado. Tornamo-nos tão envolvidos em nossas rotinas que nem percebemos quando as coisas começam a mudar ao nosso redor. Acabamos por afirmar que está tudo bem, ignorando os problemas e fechando os olhos para o que está acontecendo. Essa atitude assemelha-se à síndrome do sapo fervido. Estudos demonstram que se colocarmos um sapo numa panela com água fria e a aquecermos gradualmente, ele permanecerá ali, mesmo quando a água atingir o ponto de fervura. O sapo se adapta à temperatura e não percebe o perigo iminente, acabando por falecer, aparentemente tranquilo. Por outro lado, se jogarmos um sapo diretamente em água fervente, ele saltará imediatamente para fora, mesmo que isso o machuque um pouco, mas ele sobreviverá. Essa analogia reflete a tendência humana de nos adaptarmos gradualmente a situações adversas, mesmo quando elas se tornam perigosas. Muitas vezes, ficamos tão imersos em nossa rotina e conforto relativo que não percebemos os sinais de alerta ao nosso redor. Assim como o sapo na água aquecida, podemos nos encontrar em situações prejudiciais sem perceber, simplesmente porque nos adaptamos lentamente a elas ao longo do tempo. Essa síndrome do sapo fervido ilustra a importância de estarmos conscientes de nosso ambiente e de reconhecermos os sinais de alerta quando as coisas começam a esquentar. Devemos estar atentos às mudanças ao nosso redor e não nos acostumarmos com o desconforto progressivo, pois isso pode nos levar a permanecer em situações prejudiciais por tempo demais, com consequências potencialmente fatais. É vital cultivar a capacidade de reconhecer quando uma situação se torna insustentável e tomar medidas decisivas para nos protegermos e garantir nossa sobrevivência e bem-estar.
Desejamos viver sem açúcar e cuidar melhor da saúde, mas onde encontraremos prazer tão reconfortante e acessível? Sentimos-nos insatisfeitos com a estagnação da vida, mas e se tentarmos agir de maneira diferente, perseguindo nossos sonhos, apenas para descobrir que talvez não sejamos capazes de realizá-los? Esse medo nos leva a optar por permanecer onde estamos, mesmo que seja estagnante, por vezes, infeliz, porque o novo e desconhecido parecem assustadores demais. É como se estivéssemos à beira de um precipício, questionando se vale a pena dar o salto. O que há do outro lado? Algo bom ou algo ainda pior? A incerteza do futuro pode ser tão assustadora que nos impede de dar esse salto de fé. No entanto, devemos lembrar que o desconhecido também pode ser um lugar cheio de novas oportunidades. Às vezes, para alcançar algo melhor, precisamos enfrentar esse medo e dar um passo em direção ao novo. Portanto, ao decidir partir, devemos reconhecer que não partimos completamente vazios. Levamos conosco as lições aprendidas, as memórias compartilhadas e a esperança de um recomeço. Ir embora não precisa ser um fim absoluto, mas sim um passo necessário em direção a um novo começo. Então, ao fazer essa escolha, permitimos-nos crescer, aprender e nos reinventar. Nunca partimos sem levar conosco algo valioso. Cada experiência molda quem somos e nos prepara para o que está por vir. Portanto, ao enfrentar a decisão de partir, lembre-se de que o desconhecido pode ser uma fonte de oportunidades e crescimento. E mesmo que o caminho à frente seja incerto, é através da coragem de dar esse salto que encontraremos novos horizontes e possibilidades de transformação.